dia a todos e todas. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Bom, nós vamos dar início, então, a essa segunda sessão, que tem uma correlação muito grande com a primeira. O Dr. Luiz Fernando nos propiciou um grande sobrevoo e colocou ali os principais pontos dessa discussão que envolve governança de algoritmos. E nessa sessão, nós temos aqui um time de peso para discutir aspectos relacionados à governança de algoritmos e discriminação. E é evidente que, como nós vimos na sessão passada, a partir do momento em que os algoritmos eles estão cada vez mais presentes e são cada vez mais importantes nessa interação entre pessoas, né, e a esfera pública, mediadas aí pela tecnologia, existem novos desafios que são colocados, como, por exemplo, transparência, como esses algoritmos operam, que tipo de resultado ele pode, que tipo de impacto ele pode provocar na esfera pública. E, para isso, nós temos 4 convidados. Para debater esse tema, nós temos 4 convidados. O Carlos Afonso Souza, que é professor da UERJ e também diretor do ITS, ele está a caminho, o Santos Dumont fechou hoje, por mau tempo, então ele teve um problema de voo, mas ele está a caminho e vai se juntar a nós até o final do painel. Temos o Márcio Moreto Ribeiro, do grupo do GPOPAI da USP, o Rafael Evangelista, do LabJOR da Unicamp, e do LAVITS também, e a Vanessa Butala, do Serasa. Então, é um painel multissetorial, né? Temos academia, setor privado e o terceiro setor muito bem representados. Então, para começar, eu queria, além de moderar, eu também vou fazer algumas provocações, a minha função também é fazer algumas provocações aqui ao longo do debate. E eu me recordei, quando comecei a pensar um pouco sobre esse tema, de uma monografia que eu escrevi em 2004, ou seja, há 13 anos atrás, cujo título era Patentes de Software. Não, Decifra-me ou Devoro-te, o enigma das patentes de software. E eu fiz esse recurso, na época, a uma figura de linguagem da mitologia grega, porque, na época, era uma discussão ainda muito incipiente no Brasil se o software poderia ou não ser objeto de patentes. E havia muita pouca referência em língua portuguesa sobre esse assunto. Então, eu procurei me dedicar ao estudo do debate norte-americano. E me deparei com um caso, um leading case da Suprema Corte Americana, que foi o Diamond versus Dye, de 1981. Eu não sou especialista em propriedade intelectual e muito menos em propriedade industrial, mas, na época, eu me interessava muito pelo assunto. Hoje, não tenho tanto interesse como tinha na época. Feita essa ressalva, eu quero dizer o seguinte: naquela ocasião, em 81, a Suprema Corte Americana ela decidiu que fórmulas matemáticas, que algoritmos não poderiam ser patenteados, mas que a aplicação dos algoritmos, estas sim, poderiam ser patenteadas. E o Márcio Moreto, que é da área técnica, ele certamente vai nos ajudar a entender que, em muitas situações, a aplicação de um algoritmo se dá em outro algoritmo, não é? E esse conceito de patenteabilidade de software, ou seja, um daqueles pré-requisitos, né, de concessão de patente, inovação no estado da técnica, ou seja, a questão da atividade, a novidade, a atividade inventiva, e o último, que seria a aplicação industrial, esse último conceito de aplicação industrial ele vem sendo relativizado ao longo do tempo. 81 é uma data-chave nos Estados Unidos, para entender esse debate nos Estados Unidos, que foi esse julgado da Suprema Corte Americana,
E 2005 e 2006 é uma data-chave para entender também esse fenômeno no Brasil, porque em 2005 e 2006, quando o INPI começa, não é, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, começa a conceder as primeiras patentes, não de software, mas de métodos implementados por software. Métodos e processos implementados por software. Ou seja, em última análise, não é, se você pegar o fio da meada, se está, de alguma maneira, patenteando algoritmos. E esse enigma, ele permanece relevante nessa discussão sobre governança de algoritmos, uma vez que uma das grandes questões, e o doutor Luiz Fernando antecipou isso na fala dele, uma das grandes questões, um dos maiores desafios é exatamente a transparência. Como é que esses algoritmos efetivamente funcionam? Para você patentear algo, você tem que revelar. Você revela o segredo, você revela a inovação, mas você mantém o direito e a exclusividade de uso durante um período de tempo. No caso do Brasil, em geral, 20 anos. A pergunta que eu faço é, diante desse novo enigma, precisamos decifrá-lo ou seremos por ele devorados? Com isso, Rafael, eu passo a palavra para você nos ajudar a decifrar esse enigma. Já vou dar um spoiler, hein? Decifrá-los. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite feito pela organização, cumprimentar os amigos da mesa, cumprimentar o Tiago, agradecer, o convite feito à organização, em nome da Jamila, que foi quem falou comigo, agradecer ao NIC e agradecer ao CGI. Queria ressaltar que eu acho que o CGI tem feito um papel fenomenal em abrir espaço para debate sobre tecnologias da informação, governança da internet, dados pessoais e vigilância. Debates que têm sido um espaço, acho que, inestimável de reflexão e conversa entre os diversos setores, entre governo, academia, empresas e sociedade civil. Então, ficam aqui meus votos que eventos democráticos e plurais como esse continuem se repetindo. Eu acho importantíssimo para o diálogo, para o entendimento e para que exista o respeito democrático. Queria começar a minha fala, acho que apontando onde me situo. A conversa que eu vou fazer aqui hoje tem a ver com esse lugar, que não é geográfico ou institucional, embora seja marcado social e historicamente por um lugar geográfico e por possibilidades institucionais. Eu estou tentando empregar esses termos aqui pensando no texto da Donna Haraway sobre saberes localizados. É um texto em que ela tenta se distanciar, ao mesmo tempo, tanto de um cientificismo universalista, quanto de um relativismo absoluto. O universalismo, na sua ambição, tem o problema de que, ao pretender falar de um não-lugar, ou produzir uma verdade que seja a mesma para todos, acaba mascarando o fato de que ele fala sim a partir de um lugar. E quase sempre esse lugar é de um lugar central e de poder. Já o relativismo, o problema do relativismo, por sua vez, que é um problema que ela também combate, traz em si quase uma desistência da possibilidade de se estabelecer conversas. Acaba sendo um irmão gêmeo do universalismo, só que fraco, sempre à margem, e enredado em si mesmo. Eu acho que é importante combater essas duas, como a Donna Haraway, eu acho importante combater esses dois lados distintos, para que, de fato, a gente possa construir coisas coletivamente e estabelecer essas conversas. Mas o que é que isso tem a ver com Big Data, algoritmos e discriminação? Meu ponto é que a natureza e os efeitos dessas tecnologias precisam ser pensados a partir das diferentes posições sociais. Quero lembrar que essas tecnologias não afetam igualmente a todos os países, a todos os gêneros, a todas as etnias e a todas as classes. Embora o Big Data, por exemplo, seja uma tecnologia que pretenda a maior captura possível de informações sobre sujeitos, objetos e processos, ambicionando o conhecimento de tantas instâncias quanto for possível captar, as tecnologias do Big Data e os algoritmos que nela operam foram construídos para propósitos específicos, planejados por segmentos sociais determinados e financiados por setores que têm suas expectativas de retorno para essas tecnologias.
Por isso eu acho importante lembrar, então, da onde estou tentando falar e com quem estou tentando me juntar para conversar. Falo como pesquisador de uma universidade pública, a Unicamp, com preocupações de alguém que vive em um país periférico, ao sul do globo, pensando no destino de trabalhadoras e trabalhadores que vivem em um cotidiano de crescente instabilidade econômica, se sustentando na precariedade e fragilmente. E eu falo e trabalho a partir de diálogos que eu estabeleço com a rede de pesquisa da qual eu participo, a rede latino-americana de estudos em vigilância, tecnologia e sociedade, a LAVITS. Vocês podem ver que está escrito aqui embaixo. Isso significa que, além de me preocupar com relação aos momentos em que os algoritmos funcionam mal, ou seja, quando eles não funcionam como deveriam, quando falham porque incorporam preconceitos ou injustiças que quem os construiu não queria que existissem, me preocupa também quando os algoritmos funcionam bem. Eu vou explicar. Quer dizer isso? Quer dizer que temos que encarar de frente o fato de que essas tecnologias estão em posse de um conjunto pequeno de empresas, bastante próximas uma das outras, em posições estáveis de poder. Empresas, indivíduos e classes sociais, majoritariamente de um gênero e de uma etnia. E o domínio dessas tecnologias aumenta significativamente a chance de que essas posições se consolidem ainda mais ao longo do tempo. Em resumo, os ricos continuando ricos e os pobres continuando pobres. Bom, para fazer essa fala aqui, eu vou usar principalmente de 2 livros e um artigo, os 3 que eu quero recomendar. Um livro é o Black Box Society, do Frank Pasquale, que acho que fala bastante disso que o Tiago estava introduzindo a gente, na questão do segredo. O outro é o Weapons of Math Destruction, da Cathy O'Neil. E o artigo que eu quero recomendar é o Big Order, da Shoshana Zuboff, que fala de capitalismo de vigilância. Acho que os 3, de maneiras diferentes, com enfoques em aspectos diferentes, falam desse mesmo processo, de um mesmo processo, né? A Cathy O'Neil é bastante feliz em mostrar como os algoritmos, ou armas de destruição matemática, como ela chama, acabam ou embedando ou mascarando opiniões e preconceitos daqueles que os produzem. E como eles são fundamentados em matemática, em intensa coleta de dados, os algoritmos acabam sendo vistos socialmente como algo puramente objetivo e inquestionável. O trabalho de pesquisa da O'Neil é baseado na análise de casos de campos como a educação, a avaliação de professores, a concessão de crédito, contratações no mercado de trabalho, marketing e sistemas de cálculo que procuram estabelecer, prever a possibilidade de reincidência no crime de condenados pela justiça. Ela ressalta como os algoritmos se tornaram uma ferramenta de controle social. E, nesse sentido, é interessante pensar o controle não como uma dominação autoritária, característica de anos atrás, que eu acho que é o sentido do senso comum e que eu acho que meio que nubla um processo que já está muito mais estabelecido e é muito mais concreto para nós. Esse processo é algo muito mais sutil e indireto. E é um processo que, informacionalmente, abre caminhos, mas fecha caminhos, que aparecem para nós como se fossem caminhos ou justos, ou naturais, ou, no limite, os únicos que podem ser vislumbrados pelos sujeitos. A Cathy O'Neil fala como os algoritmos ligados à matemática aparecem para nós como algo puramente objetivo e, por isso, universal e inquestionável. Daí a ponte, não é? Aí talvez seja interessante recuperar a discussão sobre objetividade feita por Donna Haraway naquele texto dos saberes localizados. Ela diz, e eu cito, abre aspas, precisamos aprender em nossos corpos, dotado das cores e da visão estereoscópica dos primatas, como vincular o objetivo aos nossos instrumentos teóricos e políticos, de modo a nomear onde estamos e onde não estamos, nas dimensões do espaço mental e físico que mal sabemos como nomear. Assim, de modo não muito perverso, a objetividade revela-se como algo que diz respeito à corporificação específica e particular, e não, definitivamente, como algo a respeito da falsa visão que promete transcendência de todos os limites e responsabilidades.
Fecha aspas. Ou seja, partindo da ideia de que não se vive, não se habita o mundo a partir de um éter acima de tudo, mas em corpos físicos, que toda visão é sempre uma visão localizada e corporificada, precisamos enfatizar que a objetividade do algoritmo nem sempre é a nossa. Até porque quem constrói os algoritmos nem sempre não está nos mesmos corpos que, muitas vezes, aqueles que são objeto deles. Então, o objetivo aí, a objetividade que ela está pregando, não vem de objeto, mas de fim, de propósito. E os nossos propósitos localizados, do quais eu estou querendo falar aqui, podem ser outros. E aí talvez valha fazer um comentário adicional sobre 2 pontos. Um é o fato de que os sistemas, muitas vezes baseados na reprodução de padrões, podem trazer dados que trazem problemas. Aí eu estou tentando estabelecer uma distinção de 2 coisas, né? Podem trazer dados que trazem problemas, dados que já são distorcidos, injustiças ou preconceitos, e repetem esses problemas. Os sistemas podem repetir esses problemas porque são alimentados por isso. A máquina aprende a partir de dados que já são dados, que trazem preconceitos, injustiças, etc., e acabam repetindo porque ela está lá aprendendo a reconhecer os padrões e repeti-los. Mas tem um outro problema, que os sistemas são construídos a partir de processos sociais. Não é? A tecnologia, e às vezes parece que a gente esquece isso, a tecnologia é um processo social. Então, os sistemas têm suas determinações e sua lógica política. Uma lógica de distinções, de classificações e performance exigida, e uma performance exigida daquele que é alvo dos sistemas, e que é prescrita por aqueles que projetam os sistemas. Então, o que eu estou querendo dizer é que os sistemas que são construídos em processos sociais têm suas determinações e lógica política. E também podem trazer problemas de discriminação e perpetuação das distinções e injustiça com que nós nos preocupamos. Numa linha próxima da Cathy O'Neil, o Frank Pasquale, em Black Box Society, lembra de casos em que o treinamento dos sistemas de tecnologia do Big Data acabaram incorporando ações racistas, embora não tenham sido programados para esse fim. Fala também sobre classificações feitas pelo marketing, pela propaganda, que tem como alvo indivíduos específicos, que são impossibilitados, porque os sistemas não são transparentes, de questionar essas classificações. Essas classificações são feitas assimetricamente, né? E ele lembra, o Frank Pasquale, do efeito prejudicial dessas categorias, que, por suas vezes, foram criadas para ser usadas no marketing, mas acabam, para direcionar produtos, etc., mas acabam sendo usadas por outros campos, como o da concessão de crédito ou o mercado de seguros. Pasquale insiste que uma das principais razões desse problema geral é o segredo que rodeia essas tecnologias, e aponta que uma das ferramentas do poder é justamente o segredo. A ofuscação do funcionamento da máquina permitiria, de um modo deliberado, não em todos os casos, mas em alguns deles, confundir ou evitar uma regulação mais específica. Há um exemplo recente que acho que mostra um dos problemas do segredo, da atuação individualizada dos sistemas, e como a assimetria da informação, principalmente, significa uma assimetria de poder econômico. Uma investigação do jornal britânico The Times mostra como a Amazon está praticando uma variação de preços dos seus produtos como nunca se viu na história do comércio. Uma análise de 100 produtos comuns ao longo de um ano identificou variações de preços que chegaram até 260% ao longo do período, chegando a variar em 45% ao longo de uma semana. Alguém poderia objetar que os preços sempre variaram no comércio, mudando de acordo com a identificação de aumento de demanda ou de baixa do estoque. Mas a tecnologia permite em muito acelerar esse processo, de uma maneira unilateral, identificando rapidamente aumentos de demanda e fazendo com que qualquer moda passageira, por algum produto ou alguma necessidade emergencial, garanta uma alta lucratividade na venda. Nesse sentido específico da assimetria de poder, queria trazer então o último texto, que eu acho que é o mais forte deles, chamado Big Order, escrito por Shoshana Zuboff. Ela aponta o surgimento de uma nova forma de capitalismo informacional, a que ela chama de capitalismo de vigilância. Ela descreve como, abre aspas, uma nova forma de capitalismo informacional que objetiva prever e modificar o comportamento humano como meio de produzir lucro e controle de mercado.
O capitalismo de vigilância gradualmente foi se constituindo durante a última década, incorporando novas relações sociais e políticas que ainda não foram bem delineadas ou teorizadas. Quer dizer, a gente ainda não entende isso, o funcionamento do capitalismo de vigilância em toda a sua extensão. Para Zuboff, as tecnologias do Big Data são centrais e elas se fundam numa indiferença formal com relação às populações. Toda produção informacional interessa. Não interessa se voluntária e verbal, como uma busca na internet, ou algo captado por um sensor, como o deslocamento despreocupado pela cidade, com o celular no bolso. E as populações são, ao mesmo tempo, fonte de extração de dados e alvo final dos sistemas construídos a partir desses dados. Extração de dados que são pessoais e populações que são alvo final de tentativas de modificação de comportamento. O texto de Zuboff é muito certeiro, tanto no uso das suas fontes de informação, baseado em artigos de cientistas da indústria da informação, quanto no diagnóstico do atual modelo, baseado em dados, extração e análise. Mas há um outro ponto importante de que Zuboff trata, que nos ajuda a mostrar também que os efeitos da vigilância acabam atingindo principalmente os mais pobres. Um deles é a reflexão que ela faz sobre o futuro dos contratos, que dão lugar aos contratos inteligentes. No capitalismo de vigilância, passamos a ser monitorados por dispositivos informacionais o tempo todo. Eles garantem com muito mais efetividade se estamos ou não seguindo um determinado comportamento. A tendência seria, então, segundo ela, de emergência de novas formas contratuais, esses contratos inteligentes, que ela, inclusive, diz que são não contratos, pois a forma tradicional dos compromissos legais, a anterior, seria baseada na incerteza e num compromisso mútuo, que agora desaparecem porque eles são implementados de uma maneira unilateral. Os contratos tradicionais tenderiam a ganhar um papel secundário no futuro, dando lugar a esse monitoramento maquínico do contrato inteligente. Por exemplo, imaginemos um plano de saúde que, como condição para oferecer preços mais baixos, oferte ao cliente o uso ininterrupto de uma pulseira de monitoramento cardíaco. Nem precisa oferecer, né? A gente já usa essas coisinhas. Antes, a empresa podia recomendar ao cliente que se exercitasse 3 vezes por semana, por pelo menos 30 minutos ao dia, para manter uma vida saudável pelo seu próprio bem. Com a pulseira, que sincroniza dados com computadores da empresa diariamente, a empresa tem como estar certa de como o cliente se comportou, se fez exercícios ou não, verificando os batimentos cardíacos. Se o cliente não cumpriu o recomendado, então os preços automaticamente podem subir. O risco da empresa cai consideravelmente, pois dá preços mais altos aos sedentários, condição que ela verifica ao vigiar a que velocidade bate o coração do seu segurado. Parece claro que aqueles que podem pagar, que têm mais dinheiro, podem se dar ao luxo de se eximir desse tipo de vigilância pela máquina. Podem optar, por exemplo, por seguros não monitorados, já que têm condições financeiras de comprar um seguro que vai cobrar uma mensalidade maior dele. Nesse sentido, a privacidade vira um artigo de luxo e um privilégio de certas classes sociais. E aí entro no meu último ponto, fazendo gancho com a objetividade situada de que eu falava anteriormente. É preciso pensar o impacto diferencial que essas tecnologias adquirem frente a populações periféricas. Falo em periféricas pensando nos mais diversos setores. Os trabalhadores precarizados, que hoje formam o grosso do mercado do trabalho, as mulheres e os outros gêneros que sofrem das diversas estigmatizações sociais e profissionais, os imigrantes internacionais em busca de trabalhos e refugiados diversos, que sofrem com a discriminação ao cruzarem fronteiras, agora informatizadas, ou mesmo ao andarem pelas ruas dos países que os recebem. Essas pessoas e as minorias étnicas, algo que já foi mostrado, que são alvos principais dos algoritmos que ambicionam prever e impedir comportamentos violentos, acabam se tornando criminosos sem antes de cometerem qualquer crime. Os autores que citei ao longo da minha fala sugerem principalmente um reforço fiscalizativo e regulatório para evitar que esses efeitos perpetuem desigualdades. Mas aqui, da periferia global, até para acentuar a contradição, que eu citei um monte de autores estrangeiros, mas estou tentando falar desse ponto localizado, eu gostaria de adicionar que seria preciso juntar a isso uma intensa luta social, que passa por pesquisas que entendam, escutem os atingidos e informem sobre os efeitos do Big Data e da regulação algorítmica, social e de mercados. E serão precisos medidas duras e globais com relação à alta concentração de poder que algumas das empresas de tecnologia da informação vêm ganhando. A concentração do domínio tecnológico por parte dos países centrais e mais ricos
tende a perpetuar e aumentar diferenças geopolíticas e econômicas entre as regiões. Não vai haver desenvolvimento nacional que permita uma diminuição sustentada da desigualdade social enquanto prevalecerem assimetrias no controle das tecnologias da informação. Serão necessárias políticas voltadas a algum tipo de soberania no controle da extração dos dados, de modo que as economias e populações não se tornem ainda mais vulneráveis. O poder de conhecimento comportamental que o capitalismo de vigilância ambiciona envolve indivíduos, mas não só, também grupos sociais, a política, também a política eleitoral e o mercado. Está aí a Cambridge Analytica, que não nos deixa mentir. Nesse sentido, acredito que cabe a nós pensar o encaixe do Brasil e da América Latina no capitalismo da vigilância, em sua especificidade. Que relações são envolvidas entre empresas nacionais e internacionais, entidades da sociedade civil e governos? Que papel cabe a quem nessa relação? Por onde passam os circuitos de processamento e valorização dos dados pessoais, que muita gente já chamou de petróleo da nova era? E que políticas e estratégias são informadas pela análise dessas informações baseadas nos dados coletados? Como a circulação da informação pode estimular a economia local e a geração de riqueza, e não uma inclusão periférica e continuamente subordinada? Como será possível ser menos frágil nesse cenário? É isso. Obrigado. Bem, como vimos, os desafios são enormes. E eu fiquei pensando aqui como fazer a transição dessa fala do Rafael, que toca em vários pontos extremamente relevantes, para a fala do Márcio Moreto, que, como pesquisador da área de computação, que trabalha com sistemas, imagino que deve se perguntar que tipo de efeitos ex ante e que tipos de efeitos ex post são gerados a partir dos sistemas e dos algoritmos que são desenvolvidos pelos engenheiros e pelos cientistas da computação. Então, Márcio, eu faria essa provocação inicial para que você, a partir do que nos disse o Rafael, você tentasse, no decorrer da sua fala, elaborar um pouco mais sobre os limites da neutralidade tecnológica, ou seja, os algoritmos, eles são neutros, eles são, como disse o Rafael, se referindo ao Frank Pasquale, os sistemas, eles embutem em si uma lógica política. A gente sabe que as máquinas aprendem a partir dos dados existentes, mas esse é um efeito ex post. Mas a afirmação de que os sistemas embutem uma lógica política é uma afirmação ex ante. Você concorda com isso? Alô. Bom, boa tarde. De novo, primeiro agradecer o convite para participar da mesa. E a resposta curta é que, sim, eu concordo que os algoritmos eles guardam em si escolhas. A forma como isso se dá não é uma forma trivial. Eu queria explorar um pouco isso, a fala que eu pensei aqui. A contribuição que eu pensei em dar aqui para a mesa era uma contribuição mais de tentar explicitar o que é inteligência artificial e para que isso, de alguma forma, ajude a iluminar o desafio de decifrar o código, como você colocou no começo. Minha tentativa de definir o que é inteligência artificial se dá menos de uma maneira cartesiana. A minha intenção era mais tentar resgatar um debate importante na área de inteligência artificial e com essa expectativa disso ajudar a gente a entender os desafios, certo? O debate que eu tenho em mente, ele se deu em dois momentos do tempo distintos.
O argumento ele é da década de 70, o contra-argumento é da década de 90, e não à toa. Isso teve um desenvolvimento tecnológico entre um e outro que permitiu com que cada um fosse elaborado no seu determinado tempo. Então, um de cada vez, certo? Então, quem melhor traduziu esse primeiro argumento que eu vou apresentar é uma dupla de pesquisadores que é o Allen Newell e o Herbert Simon, que ganharam o prêmio Turing em 75. O prêmio Turing é o prêmio maior dos computólogos, né? E a tradição é que quem recebe o prêmio Turing apresenta uma fala de uma visão, qual é a visão deles da ciência da computação. O Allen Newell e o Herbert Simon, quando eles receberam o prêmio, eles apresentaram uma visão da inteligência artificial que eles traduziram no que eles chamam de hipótese do sistema simbólico. Para eles, inteligência, isso é o que eles defendiam na tese deles, na tese não, né, nessa apresentação, para eles a condição necessária e suficiente para a inteligência, para ações inteligentes, é o que eles chamam de um sistema simbólico, ou seja, é um sistema capaz de... É um sistema de símbolos capaz de designar objetos e processos e capaz de manipular esses objetos e esses processos. A inteligência, em última instância, essa é outra hipótese do trabalho deles, é uma busca heurística. É uma busca nesse espaço de símbolos. Então, o tipo de aplicação que eles têm em mente e a afirmação deles é uma afirmação que eles pretendem empírica. Eles diziam, ok, o futuro vai nos mostrar que a gente consegue resolver esses problemas e isso é a essência da inteligência. O tipo de aplicação que eles tinham em mente é um jogador de xadrez, por exemplo. Então, quando você programa um algoritmo que joga xadrez, você precisa ter símbolos que representam os estados num jogo de xadrez. As peças, aonde estão dispostas cada uma das peças. Isso são os símbolos. Você precisa conseguir manipular esses símbolos de forma que elas indiquem quais são as possíveis próximas jogadas, e a inteligência viria de uma busca, às vezes direcionada, que eles chamam heurística, de qual é o caminho que você precisa, que o computador precisa seguir para produzir uma jogada vitoriosa, no caso. Esse trabalho é muito, muito influente na década de 70. A inteligência artificial, durante muitos anos, partiu desse conceito de que a inteligência ela é essencialmente simbólica. Nos anos 90, o contra-argumento, de novo, quem melhor... Isso é fruto de trabalho na computação, mas quem melhor traduziu esse argumento é um pesquisador chamado Rodney Brooks, em 1990, exatamente. O contra-argumento dele, o artigo em que ele apresenta o contra-argumento é um artigo que chama Elefantes não jogam xadrez, um título curioso. E o argumento dele é o seguinte, que ele nega a ideia de que a inteligência tem que necessariamente ser simbólica. O que ele diz é que, acima de tudo, a inteligência depende de perceber o mundo e atuar sobre o mundo. Então, ele está muito influenciado pelos avanços na tecnologia de robótica. Então, ele descreve uma porção de sistemas também, como a dupla da década de 70, ele tenta defender o ponto dele apresentando exemplos. Ele apresenta uma série de sistemas, os sistemas deles são sistemas de robótica. Então, eu vou dar um exemplo do que ele está tentando defender quando ele diz que a inteligência não tem que necessariamente ser simbólica. O que ele vai dizer é o seguinte, uma vez que você tem uma forma de perceber o mundo e uma forma de atuar no mundo, comportamento inteligente pode emergir disso, e esse comportamento inteligente, ele dispensa a necessidade de uma representação simbólica. É isso que ele está dizendo. Então, um exemplo que ele vai dar, um dos exemplos, é um sistema que chama Allen, que funciona. Todos os exemplos que ele dá, eles estão estruturados em camadas. Esse sistema que chama Allen, ele tá estruturado em 3 camadas. Na primeira camada, o robô foi programado para desviar de objetos. Na segunda camada, o robô é programado para andar de maneira aleatória. E na terceira camada, o sistema foi programado para identificar um objeto distante, pela cor ou qualquer coisa, e se dirigir àquele objeto que está distante. O efeito da combinação dessas camadas é um robô que parece saber exatamente o que ele precisa fazer para chegar no objeto. Agora, isso
não significa que, simbolicamente, o robô tenha planejado qual era o melhor caminho para ele tomar. Ele simplesmente está se desviando dos obstáculos e chegando no objeto. Essas duas visões do que é inteligência, de certa forma, elas geraram duas tradições dentro da inteligência artificial. Uma é essa tradição simbólica, cujos frutos são a representação do conhecimento, a web semântica é muito inspirada nessa tradição. E a outra tradição, que eu vou chamar de não simbólica ou estatística, é o que a evolução dessa tradição é o que dá origem ao aprendizado de máquina, aos testes de hipótese, às redes neurais. A inteligência artificial ela é marcada, por assim dizer, por essas duas tradições. Assim que eu estou tentando, esse é o que eu estou tentando traduzir aqui. Enfim, para tentar trazer isso mais para uma questão regulatória, tentando dialogar um pouco com outras coisas que foi colocado, eu entendo que a inteligência artificial, e por que a gente está falando agora em inteligência artificial? A inteligência artificial ela é tão antiga quanto a própria computação, né? Ela é exatamente tão antiga quanto a própria computação. Foi o Alan Turing que propôs a ideia de inteligência artificial. Mas, aparentemente, ela tem chegado em momentos de maturidade a ponto de ser usada comercialmente num passado recente. Então, conforme isso vai sendo usado comercialmente, conforme isso vai interferindo nas decisões e vai interferindo nas nossas vidas, há necessidade da gente regular isso de alguma forma. Agora, a inteligência artificial em si, essas visões da inteligência artificial, elas trazem desafios. Eu acho que o Rafael explorou bastante, é o fato de que aquele que programa um sistema de inteligência artificial, não necessariamente ele antecipa todos os comportamentos que aquele sistema vai produzir, certo? Então, a soma de todos os engenheiros que programaram o Deep Blue, que venceu eventualmente, ou mais de uma vez venceu o campeão mundial de xadrez, o Kasparov, esses engenheiros todos juntos, eles não são capazes de vencer o Kasparov, certo? Se eles jogassem uma partida de xadrez. Mas o sistema é capaz. Enfim, isso traz um problema, uma questão de como que a gente regulamenta um sistema que ele tem comportamentos que não foram antecipados por aqueles que programaram. O que significa que isso não significa que é neutro, isso não significa que o sistema não tem incorporado preconceitos. Só significa que quem os programou não antecipou esses comportamentos. Isso é um problema. Esse é um problema que a gente acha que, via de regra, a gente mais ou menos tem isso incorporado. O segundo problema, e eu acho que esse é mais característico dessa segunda tradição da inteligência artificial, essa tradição não simbólica, é que esses sistemas, os sistemas de aprendizado de máquina, os sistemas de redes neurais, além deles produzirem efeitos que não são antecipados pelos seus engenheiros, uma vez que eles tomam as suas decisões, uma vez que esses sistemas operam, é muito difícil entender o motivo, a justificativa das decisões que eles tomaram. Isso, do ponto de vista regulatório, é muito complicado. Então, cada vez mais a gente vai ver isso acontecendo. A gente vai, enfim, eu espero que não, mas isso é a tendência, né? De você ter sistemas que definem o preço do seu plano de saúde, que definem se você pode ou não assumir uma dívida, uma determinada dívida, ou receber um crédito, ou quanto de crédito você pode definir, e, ao se perguntar para o sistema tem dificuldade de explicar por que ele tomou essa decisão. Isso do ponto de vista regulatório, é um grande problema, um grande desafio. Do ponto de vista do desenvolvimento computacional, isso está dando origem a uma área dentro da inteligência artificial que chama Explainable Artificial Intelligence, XAI. Então, este ano, na maior, provavelmente a maior conferência, ou uma das maiores conferências de inteligência artificial, que é o IGCAI, esse ano teve um workshop só sobre isso, sobre como a gente produz inteligência artificial que é capaz de explicar as suas decisões. Isso não era um problema
tão sério quando a inteligência artificial era puramente simbólica. Mas, a partir do momento que ela passa a ser não simbólica, ela ser estatística, isso passa a ser uma questão. Para regular, a gente precisa saber por que essa decisão foi tomada. Isso não tá de graça no algoritmo. Esse é o segundo desafio que eu enxergo. Então, a minha intenção era tentar apresentar aí uma visão por dentro de quem estudou, pelo menos, ou durante um tempo, essa área de inteligência artificial e quais eu imagino que são os desafios que essa área traz do ponto de vista regulatório. Acho que é isso. Muito obrigado, Márcio, pela densidade, pela didática e pela clareza da sua apresentação, que certamente joga um feixe de luz intenso sobre questões que já foram levantadas também pelo Rafael. E, nesse diálogo, eu queria destacar esse último aspecto da sua fala, quando você nos chama a atenção para essa nova área, esse novo conceito da inteligência artificial, que são a construção de algoritmos que sejam capazes de explicar a escolha de outros algoritmos e o impacto que isso tem na regulação e como regular esses impactos. E aí eu lhe pergunto, Vanessa, é evidente que o setor privado ele tem uma expectativa de retorno dos seus investimentos, isso é absolutamente legítimo. Mas cabe à esfera pública regular. Então, eu lhe pergunto, que tipo de regulação seria boa, que tipo de regulação seria ruim, e como tratar, não é, como encarar essa necessidade que foi destacada pelo Rafael, de reforço regulativo e fiscalizatório para evitar esses efeitos nocivos que já foram aqui bem destacados. E, nesse esforço regulatório e fiscalizatório, como evitar criar barreiras à inovação? Como mitigar as externalidades negativas? Que tipo de regulação pode ser construída a partir desse panorama aqui que foi tão bem desenhado nessa mesa e também na mesa e também no keynote, na palestra do Dr. Luiz Fernando? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, que muito me honra, para falar de um tema que é muito caro, numa mesa tão qualificada como a mesa que eu estou integrando hoje. E vou tentar, aqui, ao longo da minha exposição, endereçar a resposta a essas suas perguntas no final, que são perguntas super complexas, que a gente tem uma comunidade enorme hoje discutindo e tentando encontrar a melhor resposta para elas. Mas, de pronto, o que eu imagino é uma legislação que propicie a inovação, né, que não impeça o desenvolvimento de novas tecnologias, mas que, ao mesmo tempo, proteja direitos fundamentais do cidadão. Uma legislação que consiga trazer equilíbrio entre o direito do consumidor e o direito do fornecedor, entre o direito do cidadão e o direito da sociedade, né, um equilíbrio entre interesses privados e interesses coletivos. Bom, eu vou trazer aqui, colocar para vocês algumas regras sobre governança de algoritmos, aqui do ponto de vista mais prático, mas, para chegar lá, eu gostaria de começar falando sobre a privacidade, um pouquinho sobre os dados, porque são eles toda a matéria-prima desses algoritmos. Por isso, quando se discute hoje esse conceito que tem reverberado em diversas redes, de que os dados são o novo petróleo, na minha visão, é muito mais do que isso, né? Não são necessariamente os dados, porque o dado sem análise ele não tem valor.
O que vale é a capacidade de analisar essa informação e encontrar o significado desses dados. E, a partir daí, se extraem diversos produtos que podem ter valor, tanto valor para o mercado quanto valor para o cidadão. Bom, então, começando aqui, eu vou partir do conceito de privacidade. Não existe, hoje, eu não vejo um conceito único, a gente tem diferentes abordagens, diferentes vertentes sobre o que é privacidade, então vou assumir uma dessas vertentes para a gente dialogar aqui. Então, entendendo como privacidade, no que se refere aos dados, o tratamento das informações que um indivíduo quer e pode manter sob o seu controle e decidir quem que pode conhecer essas informações. E aí eu digo quer e pode, porque, neste conceito de poder, já vem essa questão do necessário equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado. Por exemplo, informações que, muitas vezes, a gente quer, mas, a meu ver, a gente não pode alijar do conhecimento de terceiros, são os nossos dados de identificação, né? Então, o nosso nome completo, o RG, o CPF, aquilo que nos identifica, seja na nossa vida comercial ou seja na nossa vida social. Porque há um interesse público prevalecente em entender com quem você se relaciona no mercado, com quem você se relaciona em sociedade. Então, dito isso, se você entende que uma informação é privada, do tipo que você quer e pode manter na sua esfera privada, você deve adotar medidas que te permitam controlar essa informação. E eu entendo que isso hoje existe na internet. Pode, pelo próprio desenvolvimento tecnológico, pode haver uma quebra de privacidade, um acesso indevido a essas informações? Pode. Mas, nesse momento, a gente está falando da exceção, né, do desvio no uso que foi programado para aquelas informações. Também tem que ser tratado? Sim, mas aqui eu vou me encaminhando para conversar um pouco mais com vocês sobre as regras, sobre aquilo que é a situação ideal e que é aquilo que se busca. Por outro lado, se o cidadão hoje pode controlar e proibir o uso das informações que ele diga que se referem, que ele entende que se referem somente a ele, isso é um direito, e um direito fundamental, ele também, em contrapartida, como a informação pertence só a ele, deve ter o direito de revelá-la para quem interessar ou mesmo de transacionar essa informação se ele entender que o benefício é adequado àquilo que ele está disponibilizando para o conhecimento público. E hoje o mercado e a sociedade já se organizou em torno dessa troca de informações, desse trade-off de dados em relação a alguns benefícios. E, na minha visão, essa é uma lógica hoje irreversível. Por isso que a gente tem que discutir quais são as regras para que isso continue acontecendo, porque eu não vejo um momento de volta, um momento que isso deixe de acontecer na sociedade. E um dos métodos que foi criado, e isso por quê? Porque hoje trafegam, tanto na nossa vida digital quanto no cotidiano, um sem número de informações, que ganha um volume cada vez maior todos os dias e que precisa ser tratado de forma ágil. Os dados que a gente enxerga com determinado significado hoje, no dia de amanhã, pelo próprio volume maior de informações, já vão ter um outro significado, não é mais o mesmo. E a gente precisa ter métodos para enxergar essa situação com agilidade, com precisão, e devolver para a sociedade e para o mercado uma resposta em relação a esses dados que foram disponibilizados. E aí, nesse contexto, surgem os algoritmos. E aqui eu vou me permitir trazer mais como exemplo os algoritmos que são destinados à proteção ao crédito, por ser até a minha própria área de atuação aí já há mais de 10 anos. O que a gente tem que analisar, então, aqui, a partir desse momento, é como a gente protege o interesse do cidadão diante da utilização desses métodos. E tem alguns princípios, hoje, que regem a governança dos algoritmos. O primeiro deles, que é, na minha visão, o mais importante, são as medidas que visam assegurar a clareza e a transparência das informações que compõem esses algoritmos. Então, a gente tem o algoritmo, que é a fórmula em si, que é o método, né, como a gente vai chegar a um determinado resultado, e quais são os dados imputados nessa fórmula para alcançar um resultado. Em relação a esses dados, o consumidor ou o cidadão
ele precisa entender quais são os dados a respeito dele que podem ser coletados, de onde esses dados podem ser coletados, para que eles vão ser usados, e, se ele entender que esses dados estão incorretos, como que ele faz para atualizar, como que ele faz para retificar. Né? Quando a gente fala hoje dos birôs de crédito, isso já existe, é um conhecimento que tem sido levado pelos birôs cada vez mais para a população, de entender quais são as informações e poder atuar sobre elas. E eu vejo muitos outros mercados evoluindo também nesse sentido, né? Eu acho que isso vem não só é algo que deve ser promovido não só pelo mercado, mas também deve ser incorporado e entendido pelo cidadão. Hoje, quando a gente olha para os termos de uso e para as políticas de privacidade, eles são muito mais claros e específicos do que eram no início. São construídos em linguagem que possibilita ao cidadão entender quais são as informações que podem ser coletadas, o que pode ser feito com essas informações, o que se faz para retificar. Então, se, de um lado, a gente precisa das empresas trabalhando na maior transparência e clareza das informações, a gente precisa de uma cultura em que a sociedade, de forma geral, e não só públicos qualificados, se preocupem em entender, em buscar as informações, em tomar a melhor decisão em relação a fornecer ou não os seus dados. Porque as mecânicas para a proteção desses dados, elas existem, elas precisam ser bem utilizadas e respeitadas. Um outro aspecto importante da governança de algoritmos é observar os princípios da adequação e da proporcionalidade. Algumas perguntas são muito importantes na hora de se definir se esses princípios são observados ou não. Algumas delas são: o que eu quero saber, qual é o resultado que eu espero com o desenvolvimento de um determinado algoritmo? Uma vez que eu determinei qual é o resultado que eu espero, quais são as informações necessárias e relevantes para atingir o resultado esperado, para que não sejam utilizadas informações excessivas ou que não tenham uma relevância estatística necessária para integrar um determinado algoritmo. E aí a gente consegue entender se aquela finalidade é legítima ou não e se o uso de determinadas informações dentro de um algoritmo é legítimo ou não, se está dentro do limite da finalidade daquele algoritmo. Se não estiver, esses dados claramente não devem ser utilizados. E hoje o mercado já não utiliza dados que não são relevantes, por razões, óbvio, principiológicas, porque não é o certo, mas até por razões financeiras, né? Porque manter e proteger dados que não tenham valor é um investimento enorme. Então, se não tem valor, se não agrega para o resultado do algoritmo, essa informação não é armazenada, né? Ela deve ser expurgada, claro, com segurança. Porque uma outra regra de governança, uma das mais importantes de todas, é a segurança da informação. Quem se propõe a colher e a tratar dados para usá-los em algoritmos tem que ter a segurança da informação em primeiro plano, tem que investir e se estruturar para ter os melhores sistemas, os melhores processos para proteger essa informação, para proteger a privacidade e para assegurar que o resultado também atenda essa finalidade, que o resultado atenda o seu pressuposto sem ofender a privacidade do cidadão. Por último, aqui, eu queria falar sobre a necessidade do controle da qualidade. Um algoritmo, para ele ser implementado, ele tem que ser testado. Testado se aquele resultado efetivamente é preditivo, se ele é preciso, se ele é objetivo. Então, para construir um algoritmo, não se olha só o agora. É preciso controlar dois momentos, o agora e o que acontece mais para frente. Então, isso requer um tempo, porque é só esse teste, com essa diferença de tempo, que te permite saber se o resultado, efetivamente, é aquele para o qual o algoritmo foi criado, e testar se o algoritmo está funcionando direito. Isso não é um teste que acontece só no desenvolvimento, isso é um teste que acontece ao longo da vida desse algoritmo, enquanto ele é utilizado, porque esses testes de qualidade são o que permitem saber se ele efetivamente está funcionando bem e trazendo benefícios ou se ele está funcionando mal. E se ele está funcionando mal, ele está discriminando não no viés positivo da palavra, e sim no viés negativo. Porque o que a maioria dos modelos pretende é a implementação da máxima aristotélica, né? É entender as desigualdades e tratar os desiguais desigualmente, por entender que isso, no final, é o que gera a igualdade de tratamento na sociedade. Eu acho que,
pensando nos modelos aqui, nos algoritmos de proteção ao crédito, esse é o principal fim. E se nesses testes se identifica que esta finalidade não está sendo alcançada, ou que essa discriminação não está acontecendo da forma esperada, tem que ser tratado e tem que ser corrigido. E observando essas regras, então, de governança, o que se espera é que a gente possa extrair desses algoritmos os benefícios, não só para o cidadão, não só para o consumidor, não só para o mercado, mas para a sociedade de uma forma geral. Bom, isso era, em linhas gerais, o que eu queria discutir com vocês sobre os algoritmos. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Bem, eu vou, evidentemente... acabou de chegar na hora precisa. Bem-vindo, CAF. Gente, tudo bom? Você tem uma apresentação? Tem um cabo VGA aí? Tem. Bom, enquanto o CAF monta a apresentação dele, a gente, evidentemente, vai ter um tempo generoso para perguntas e intervenções, mas eu já queria lhe adiantar uma, Vanessa, para você enfrentar uma questão enquanto o CAF monta ali qual o nível de accountability desses testes? Ou seja, você fala em clareza e transparência dos testes, mas como é que se dá o accountability disso? É uma política de autorregulação da própria empresa? Ou seja, são vocês que, nas suas próprias equipes internas, fazem essa avaliação? Existe algum tipo de auditoria externa? Ou de que maneira? Como é que é feito a accountability disso? Bom, hoje, esses testes são todos internos, né? Eu acho que todo mundo aqui, desde da primeira intervenção até as anteriores aqui na mesa, trazem a questão do segredo empresarial muito forte. Por quê? Porque existe um investimento enorme no desenvolvimento dessas tecnologias. Cada empresa desenvolve as suas tecnologias e espera ter um retorno desse desenvolvimento. Então, por ser uma informação extremamente estratégica, é uma informação que é controlada internamente, né? Não existe nenhum tipo de registro externo que possa expor o sigilo dessa informação. Agora, mais do que o próprio racional do modelo, né? O que é importante em termos de transparência e de clareza? O modelo ele só existe em função dos dados que estão disponíveis para que o cálculo aconteça. Se ele existe em função dos dados, só vai existir um resultado diferente nesse modelo se existir uma mudança nos dados. Daí a preocupação com que as informações sejam objetivas, sejam conhecidas pelo cidadão, e se ele entender que tem um erro, que ele possa retificar essa informação para que o modelo considere dados corretos e daí os resultados sejam corretos. E, assim, na prática, como é que se mede isso? Você olha uma mesma população que você não precisa saber que é o Tiago, o Rafael e o Márcio. Você pode saber que é o A, o B e o C, mas que tem um determinado perfil de comportamento, né? Porque o que importa não é necessariamente a identificação, mas é o perfil de comportamento de um determinado grupo. Você olha esse perfil no momento 1 e olha esse perfil no momento 2. E aí você entende se o que você previu no momento 1 aconteceu ou não no momento 2. E aí vai testando se esse modelo funciona ou não. Bem, o CAF ainda está montando ali o equipamento dele. Eu queria abrir para uma pergunta ou uma intervenção. Por favor, conselheiro Nivaldo Cleto. Bom dia a todos. Nivaldo Cleto, represento o setor empresarial, usuário da internet, comitê gestor da internet. Muito interessante esses debates. Eu tenho participado anualmente desse seminário, são 8 seminários já, e eu fico sempre pensando, né? Eu sou um antigo usuário da internet, e meus dados, coloca meu nome Nivaldo Cleto, minha Nossa Senhora, que aparece de coisa na internet. E eu tive uma experiência com a Junta Comercial, trabalhei muitos anos na Junta Comercial, ora como vogal, da União, do governo, e presidente da Junta. E na época que eu era presidente da Junta Comercial, eu tive um contato com a Serasa, e através de uma decisão plenária aprovada numa tabela de preço, nós iniciamos a venda das informações de todo o movimento de empresários individuais, sociedades limitadas, quer dizer, todas as empresas que são abertas na Junta Comercial,
mensalmente é enviado para a Serasa a base de dados atualizada. E a Serasa trabalha com essas informações para beneficiar o mercado, o crédito. Bom, e, paralelamente, todo cidadão que abre uma empresa no Estado de São Paulo, que representa 55% do movimento de empresas no Brasil, ele está lá com seus dados pessoais, nome, endereço, residência, RG, CPF, isso é público, qualquer cidadão faz um cadastro no CPF e tem acesso a esses dados. Aí, escuto vocês falando proteção de dados pessoais. Gente, não tem mais como proteger. Como que eu vou pedir? Para quem que eu peço? Eu não quero mais os meus dados na internet. Não tem mais como. Não tenho mais como pedir para tirar meus dados pessoais da internet. É uma experiência, eu estou ouvindo um monte de técnica, idealismo, vocês vão com todas essas palestras, mas eu sou um prático, cotidiano, eu uso isso. É muito importante essas informações para quem trabalha direito, quer fornecer um crédito. Mas isso que eu fico pensando, a Serasa principalmente, né? Se tem as informações, a gente usa para o bem, né? Mas é aquele cidadão que usa para o mal as informações. Bom, é isso que eu coloco aqui em debate, dessa proteção de dados, que o cidadão não tem mais proteção de dados pessoal. Obrigado. Quem mais? Eu acho que tem espaço. Está pronto? Pronto. Então, o CAF já está pronto aqui, a gente vai retomar os debates depois. CAF, obrigado pelo seu esforço enorme de chegar aqui ainda a tempo. A gente sabe que o aeroporto de Santos Dumont estava fechado, mas você conseguiu chegar, que bom. E a gente teve um debate que transitou sobre questões densas que envolvem inteligência artificial, a governança dos algoritmos, a transparência. Mas me parece que, até pegando um gancho aqui da provocação do conselheiro Nivaldo Cleto, me parece que há ainda um gap, que é a discussão sobre o que seria uma boa regulação sobre esse assunto. E, sobretudo, o que seria uma regulação ruim sobre esse assunto. A Vanessa tocou em alguns aspectos, mas eu queria que, no curso da sua fala, se você pudesse também dissertar um pouco sobre como você tem visto os movimentos regulatórios sobre esse tema no Brasil e fora. Bom, obrigado, Tiago. Primeiramente, bom dia a todos. Desculpem pelo atraso e por essa bagunça de chegar no final da mesa. Alguns vão dizer que é coisa de carioca. Não é bem assim, é culpa do nevoeiro, que hoje fez o Santos Dumont ficasse fechado por bastante tempo. Se contar desde o tempo que eu saí de casa, dava para ter chegado aqui de ônibus. Mas, enfim, é um prazer estar aqui com vocês e participar dessa mesa. Uma pena que eu não pude participar para ouvir os demais colegas de mesa, que tornaria o debate, acho que, mais rico entre todos. A minha contribuição é uma contribuição bem pequena e bem focada dentro do debate que aqui se propõe. O gancho do Tiago é bastante apropriado para o que eu queria comentar. A nossa mesa é uma mesa sobre governança de algoritmos e discriminação, o que significa que, logo de cara, nós estamos optando no binômio entre oportunidades e riscos da aplicação da governança de algoritmos. Nós estamos escolhendo por analisar prioritariamente os riscos de um tratamento mal feito, mal realizado de dados pessoais e algoritmos desenhados de forma a causar impactos negativos nas pessoas. Numa questão meio copo meio cheio, meio vazio, a gente está olhando o copo meio vazio, para que justamente possa se mapear esses riscos. Eu sou diretor do ITS, o ITS é um Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. A gente desenvolve algumas pesquisas nessa área, vou comentar uma delas mais especificamente aqui no final da minha fala, mas queria mapear essa conversa para esses pontos. Queria começar com uma discussão sobre impacto do uso de algoritmos na sociedade. Imagino que é um tema que já foi bastante comentado aqui no painel, então não pretendo ficar muito nesse ponto. E aí a gente discutia, acho que é a questão mais relevante, governança de algoritmos e, enfim, o que queremos evitar. Eu separei 3 pontos
que ajudam a gente a levar adiante essa conversa. O primeiro é o risco de generalizações. É claro que generalização é algo com o qual algoritmos trabalham a todo momento, mas é preciso saber em que medida as generalizações, elas, por um lado, são úteis para classificar e oferecer soluções para indivíduos que se colocam em uma determinada situação, quais são os riscos de uma generalização mal feita. Segundo ponto, uma opacidade no tratamento de dados e na criação de algoritmos. E, por fim, o efeito de discriminação, que é o efeito que une todos nós no debate aqui do painel, terminando com uma fala sobre para onde a gente vai nessa conversa. Começando pelo início, falando sobre a questão de impactos dos algoritmos na sociedade, eu queria lembrar, e é sempre bom quando a gente lembra as leituras mais antigas, né, quando começávamos a estudar as questões ligadas ao direito e à tecnologia, enfim, nós que estávamos aqui no final dos anos 90, né, enfim, como muitos de nós aqui nesse painel, lá atrás o Pierre Levy era bastante citado, especialmente um dos seus livros, que era o Cybercultura, e lá no iniciozinho do Cybercultura, o Pierre Levy, não só nesse livro, mas em outras partes de suas obras, ele critica essa metáfora do impacto, da ideia de que o impacto parece algo que vem externamente causar um efeito em algo que lhe é estranho, em algo que lhe é externo, que lhe é exterior, como se fosse um meteoro colidindo com a Terra. Embora até onde eu entenda, quando colide é meteorito, né? Enfim, e não mais meteoro. Mas, enfim, não sei. Depois, se alguém... Não, depende do tamanho, acho que foi meteoro. Mas, bom, enfim, a gente pode depois esclarecer essa discussão tão candente e tão relevante para o deslinde desse painel. Mas o fato é que a metáfora do Pierre Levy ela é impactante. Nossa, ela é relevante, no sentido de que, quando a gente fala de impacto da tecnologia na sociedade, parece que a tecnologia é algo alheia à sociedade, é algo externo, é algo que não é construído de dentro da sociedade. E esse é um ponto muito relevante para o nosso painel sobre algoritmos e sua governança, porque algoritmos não vêm no meteoro ou meteorito que mata os dinossauros. O algoritmo é construído na sociedade por pessoas que integram a sociedade em um determinado grupo social, com determinados valores compartilhados, com uma determinada visão do mundo. Então, aquilo que o Pierre Levy falava no finalzinho dos anos 90, e sem imaginar um debate sobre decisões algorítmicas como nós fazemos hoje, é algo bastante relevante para essa nossa discussão. E aí, especificamente na questão dos algoritmos, é importante perguntar sempre quem programou, como programou e para qual finalidade programou o algoritmo. Porque o algoritmo, na verdade, pode servir como uma máscara para decisões. E essas decisões, elas são importantes que sejam estudadas, que sejam conhecidas, que sejam pesquisadas. E aí, justamente nessa balança, a Cathy O'Neil, que tem feito bastante sucesso com esse livro chamado Weapons of Math Destruction, é um livro que justamente aborda o impacto dos algoritmos na sociedade, para ficar com o nosso chavão. Vocês já falaram da Cathy O'Neil no painel, né, gente? Tá. Vamos falar mais sobre a Cathy O'Neil. Então, enfim, a cor do cabelo dela. Mas, enfim, gente, brincadeiras à parte, como vocês já ouviram falar da Cathy O'Neil, só fico com essa frase dela, que é: algoritmos não são apenas matemática, carregam em si valores, tomadas de decisões, visões de mundo, conscientes ou não, e o conscientes ou não é bastante importante. Segundo a autora, o apelo à matemática na formação de algoritmos é um truque de marketing. É uma fala bastante forte. Mas como é que a gente chegou nesse ponto em que a gente tem, enfim, um TED Talk bastante famoso, a autora questionando esse chamado truque de marketing? Vamos tentar entender como é que isso se forma. Primeiro, todo mundo aqui é uma pessoa humana, é alguém. Como é que você se identifica? Bom, o primeiro elemento enfim, você tem um nome específico, é o nome que te identifica. Segundo, você mora em algum lugar, você tem lá uma rua que é o seu endereço. Talvez você mantenha suas economias numa conta bancária. Talvez não. Você tem uma identidade, que está ali a sua biometria. Você tem família, você torce para um time de futebol, você trabalha em algum lugar, se bem ou mal é outro problema. Você se desloca para o seu trabalho, você assina um jornal, talvez. Você vê séries num aplicativo de sua escolha. E você está em várias redes sociais. Tudo isso ajuda a compor quem é você hoje em dia. Esse conjunto desses dados, todos, compõem quem é você. E esses dados estão todos na internet.
E uma vez que esses dados estão na internet, a gente precisa começar a entender como é que eles são coletados, armazenados, tratados, e especialmente, por que eu estou falando disso? Essa não é uma palestra sobre proteção de dados, essa é uma palestra sobre algoritmos. E aí, por que estamos falando de tudo isso? Porque são esses dados que alimentam as bases de dados que vão servir para a construção de melhores algoritmos. Então, quanto mais precisa uma base de dados, mais preciso uma decisão que um algoritmo vai tomar sobre um determinado momento. Então, é importante a gente olhar sempre para as datasets, para as bases de dados, e entender de onde vêm esses dados. Se eles são coletados voluntariamente, se eles são acessados numa base de dados pública, se eles são comprados de uma base de dados privada, e aí que garantias eu tenho de que essa base foi legitimamente adquirida, como é que se dá a aquisição dessa base de dados. E esse é um cenário bastante importante para a gente no Brasil, especialmente porque brasileiros, com uma pesquisa bastante recente comprovou, brasileiros têm uma enorme disposição em disponibilizar dados pessoais em troca de comodidades. E aí, isso para a internet das coisas é um prato cheio. Uma pesquisa recente, enfim, sobre a internet das coisas, mostra alguns dados bastante curiosos. É curioso que o brasileiro parece que não gosta de pagar usando o relógio inteligente. Isso é horrível. Mas todo o demais é maravilhoso. Por exemplo, chip na bagagem. 88% apoiam a adoção de sensores na bagagem que se comuniquem com o sistema de gestão do aeroporto e avisem sobre paradeiros dos itens. Com relação à saúde, também, 83% aceitam que dados de dispositivos médicos, como marca-passos, sensores de glicemia, transmitam informações importantes para os médicos. E por aí vai. Não estou aqui, enfim, criticando essas pessoas que compõem essas determinadas porcentagens aqui, mas isso mostra para a gente como o brasileiro, naturalmente, entendendo as vantagens, as comodidades que lhe são oferecidas, não necessariamente se importa em dispor dos seus dados pessoais. A pergunta é, mas será que ele entende que ele está dispondo dos seus dados pessoais? Em que medida se dá isso? Especialmente porque, como diz um relatório do Fórum Econômico Mundial, o debate de internet das coisas será alicerçado em 2 pilares, privacidade e segurança cibernética. Então, passando para a nossa discussão de algoritmos, é importante a gente se questionar que foi-se o tempo em que algoritmos era só um debate sobre recomendação da Amazon ou a série que você vai ver no Netflix. É importante entender que o debate sobre algoritmos é um debate cada vez mais sério e que algoritmos cada vez mais respondem a questões subjetivas. Quem a empresa deve contratar? Qual a duração da pena? Qual a possibilidade do cara voltar a delinquir? O crédito vai ser pago? Quem são as pessoas que interessam para esse sujeito, para eu mostrar coisas para ele, mostrar postagens para ele? Então, é importante a gente entender que nós estamos fazendo perguntas cada vez mais difíceis, que talvez nós não saibamos as respostas, mas a gente quer que a máquina saiba. A gente quer que o algoritmo dê uma resposta melhor, talvez, do que a resposta que a gente desse. E aqui eu lembro um livro da Sherry Turkle, sempre citado, que é o Together Alone, que ela lembra, a gente está exigindo mais das máquinas do que nós exigiríamos de nós mesmos. E aqui a gente não pode ficar acomodado e achar que uma solução algorítmica será uma solução que tornará a sociedade melhor. Ao contrário, a gente tem que ficar sempre alerta para evitar que a solução algorítmica não torne a sociedade pior. Mas achar que simplesmente porque existe uma solução algorítmica, a matemática pura e simples nos levará a uma solução ideal de mundo, de boa pessoa humana, de bom selvagem, enfim, isso não necessariamente vai acontecer. Então, é importante que, como diz aqui a Zeynep Tufekci, que nós não terceirizemos as nossas responsabilidades para as máquinas. E, especialmente, quando a gente fala em algoritmos, essa é uma grande verdade. Bom, e aí, como a gente falou, algoritmos são cada vez mais importantes, cada vez menos apenas um debate sobre recomendação de e-commerce e de postagem em redes sociais. Bom, 3 pontos que devemos evitar. Primeiro, generalização. Generalização é algo que está construído na própria essência do funcionamento de um algoritmo. Ele precisa criar categorias, classificar, para ali reconhecer padrões. Mas a questão é, que classificações são essas? Que generalizações são essas? Como é que a generalização pode, eventualmente, contar com um papel de intervenção humana para corrigir determinados desvios
numa generalização, qual é a consequência de inserir alguém numa dada categoria e como é que eu trato essa classificação. Bom, a vantagem de a gente estar em 2017 é que eu não preciso explicar para vocês que a Target sabe medir que as suas consumidoras estão grávidas e manda cupom de desconto para elas. É uma maravilha. Um debate sobre generalização começaria com um exemplo da Target, que soube que a consumidora estava grávida, mandou o cupom para a casa do pai, o pai foi lá, reclamou, vocês devem ter ouvido essa história. Então, enfim, bem-vindos a 2017, quando a gente não precisa falar disso. Então, eu gostaria de oferecer um outro caso interessante para a gente discutir generalização, que é o caso dos desempregados na Polônia. Esse relatório da Fundação Panopticon é um relatório muito interessante que mostra como decisões tomadas com base em algoritmo geraram resultados piores do que decisões tomadas por humanos na forma analógica de entender o caso do seguro-desemprego e do auxílio aos desempregados na Polônia. Esse relatório é super interessante, eu realmente sugeriria que vocês dessem uma olhadinha nele. De forma muito resumida, o que acontece? Os desempregados da Polônia vão a um centro de auxílio ao desemprego e, nesse centro de auxílio ao desemprego, respondem uma série de perguntas. Essas perguntas são automatizadas, metade é feita com um entrevistador, metade é feita através de um terminal, de um dispositivo móvel, por exemplo, e ali, ao final, ele é encaixado em 3 categorias. Curiosamente, algumas perguntas não entram na entrevista, como, enfim, por exemplo, se ele já foi condenado por algum caso judicial ou qual é a sua origem étnica. Isso não entra. Mas, curiosamente, isso pode ser justamente o que é relevante para ele não conseguir o emprego, mas isso não aparece lá. Segundo, baseado nessa pontuação final, ele é encaixado nesses 3 grupos. O grupo 1 tem 2% dos desempregados, o grupo 2 tem 65%, o grupo 3, 33%. O que tem nesses grupos? Bom, o primeiro grupo são aqueles que têm possibilidade de fácil recolocação no mercado de trabalho, que por algum outro caso passou por uma fase ruim de vida, mas são pessoas criativas, empreendedoras que podem ser recolocadas. Para eles existem 13 tipos de assistência, como fundos para abrir um novo negócio, voucher para capacitação, treinamento, mas isso responde por um número muito pequeno. Bom, o grupo 2 é o grupo daqueles que, enfim, ficaram muito tempo na mesma empresa, não parecem muito criativos. Existem também uma série de soluções para esse grupo de pessoas. Mas tem o grupo 3. O grupo 3 são aqueles que enfrentam um sério problema na sua vida, não têm as social skills que se imagina. Essas pessoas são de difícil recolocação no mercado. Para essas pessoas, o trabalho de voltar com eles para o mercado é tão difícil que os centros de capacitação, de auxílio ao desempregado, simplesmente não oferecem os mecanismos de recondução ao mercado desse indivíduo. Bom, qual é o resumo da ópera? Ninguém quer ser do grupo 3. A questão é, como é que você entra no grupo 3? Isso não é claro. E aqui existe uma questão importante para saber, que é, de um lado, uma falta de transparência, que tem um papel fundamental para o deslinde dessa conversa, e uma falta também de um processo que possa, eventualmente, num caso de um equívoco, um ser humano ajustar a classificação que essa pessoa teve. A pessoa não tem direito à apelação, a recurso, à revisão, a acesso aos dados, e justamente por isso esse sistema hoje está em discussão na Suprema Corte da Polônia. Esse é o caso da Polônia, é o caso de generalização. O segundo caso é o caso de opacidade. Aqui eu vou bem rápido. É o caso da China. É o sistema de crédito social chinês, que vocês já devem ter ouvido falar. É a ideia criada na China, num plano plurianual do governo, de criar uma nota, mas que não é um credit score, é uma nota social de cada pessoa natural na China. Esse sistema não foi implementado ainda pelo governo, ele apenas consta dos documentos oficiais, mas o governo está testando vários pilotos com várias empresas. A Alibaba, por exemplo, através do Alipay, enfim, ali cria determinados serviços que estimulam a pessoa a usar o método de pagamento do Alipay e debaixo da Sesame Credit vai se dando notas para como você usa esse aplicativo e olha também para outras situações da vida dessa pessoa. Qual é a questão da opacidade? Como é que eu sei que a minha nota aumenta? Como é que eu sei o que eu faço para aumentar a nota?
O executivo de uma empresa deu uma declaração na imprensa dizendo que a pessoa que compra videogame talvez não seja uma pessoa muito comprometida, porque o videogame é o gatilho do vício. Já uma pessoa que compra fraldas deve ser um pai cuidadoso. Logo, dependendo das suas compras, a sua nota pode aumentar ou a sua nota pode diminuir. Não é difícil você ver que, por trás de uma pretensa objetividade, existe uma severa subjetividade nessa prática. Mas é bom a gente pensar que esse sistema de crédito social chinês ele é implementado por força de outras condições que a gente não vai ter tempo de explorar aqui, como a ideia de reconduzir confiança nas relações sociais, já que, se eu não confio na pessoa que está do meu lado, talvez se eu souber a nota dele, eu posso confiar mais. E aí, olha como a tomada de decisão algorítmica é usada para reintroduzir confiança na sociedade. Mas vocês podem se perguntar, será que esse é o melhor veículo? Será que esse é o melhor caminho? Enfim, aí está só uma imagem de como é a sua nota, uma nota muito alta, 831, tá? Excelente alta, máximo 900. E aí, por fim, o que queremos evitar? Além de generalizações, opacidade, e aí a questão da discriminação. Eu vou passar um vídeo, que eu acho que o vídeo vai mostrar de forma mais fácil o que eu quero contar. Vamos ver se ele vai funcionar. Ele só está sem som, mas não precisamos de som. Essa é uma pesquisa por bebês negros no Getty Images. Vários bebês negros. Vamos mudar a pesquisa. Vamos procurar bebê. Onde estão os bebês negros? Passou um. Vocês viram? Foi bem rápido. Essa é uma campanha do pessoal do Desabafo Social, que mostra o problema de discriminação que a gente está abordando aqui. Ou seja, a pesquisa por bebês só aparecem bebês brancos, a pesquisa por bebês negros aparecem efetivamente bebês negros. Ou seja, qual é o problema aqui? O problema, e aí, Tiago, só avisando que eu já estou terminando, tá? O problema aqui é a base de dados mal feita. Uma base de dados que acaba levando a esse tipo de pesquisa, além de outras questões que podem daqui ser retiradas. Acho que essa questão é importante para que a gente perceba que, às vezes, a falha não está necessariamente como o algoritmo processa os dados, mas está na alimentação que foi feita para esse algoritmo. Um dataset com uma curadoria mal feita pode levar a resultados como esse. E acho que esse é claramente um terceiro ponto que a gente quer atacar. E aí, concluindo, para onde vamos? Acho que a gente tem soluções tanto internas à construção, à criação de algoritmos, como externas. Internamente, a gente pode, é claro, aprimorar a base de dados para que não reflitam situações de discriminação, campanhas de esclarecimento sobre o problema e identificação de bons casos. Um caso, às vezes, enfim, vale mais do que uma palestra de 20 minutos com um sinal vermelho explodindo, mostrando que o tempo já acabou. Vocês não estão vendo. Mas, enfim, isso está acontecendo. A terceira, uma capacitação para programadores. E isso é muito importante, para que programadores não imaginem que essa é uma preocupação que é completamente alheia ao universo de considerações e de preocupações de um programador. Sim, ao contrário. E, claro, formação de standards também pela comunidade técnica. E questões externas é entender como é que o direito se apoia e se torna importante para o deslinde dessa questão. A gente poderia falar de CDC, de Código Civil e, é claro, de lei de proteção de dados. E aí a lei de proteção de dados tem um papel importante a desempenhar para costurar mecanismos que possam evitar ou reduzir esse tipo de impacto negativo dos algoritmos na sociedade, através de exigência de revisão humana, direito à explicação e vários outros mecanismos que, é claro, dependendo de como eles são desenhados, eles podem ser melhores ou piores, mas que são formas de entender como esse tema pode ser atacado tanto na própria construção do algoritmo como na construção da base de dados e que o direito tem uma voz importante nesse sentido, aplicando os princípios de proteção de dados pessoais.
Bom, era isso que eu queria comentar. Fica só uma outra dica de leitura. O ITS fez uma pesquisa sobre o tema de transparência e governança de algoritmos, um estudo de caso, analisando os nossos birros de crédito. E aí, inclusive, enfim, Vanessa gentilmente participou de um workshop que fizemos por conta dessa pesquisa, analisando como os dados são coletados, tratados e utilizados pelos nossos birros de crédito, olhando Serasa Experian, olhando Boa Vista. Fica aí a recomendação, vocês vão encontrar isso no site do ITS. Então, foi sobre isso que nós falamos: impactos, governança, 3 pontos que queremos evitar e, enfim, um início de conversa para onde vamos. Obrigado, gente. Obrigado, CAF. Bom, gente, nós estamos super pressionados pelo tempo, mas eu prometi a vocês que iria abrir para perguntas. Então, vamos fazer o seguinte: eu pediria que fossem muito concisos nas intervenções, e eu vou fazer um bloco de 3 intervenções, e daí a gente volta para a mesa, e eu pediria que vocês respondessem já junto com as considerações finais. Vamos lá. Primeira, nome... Para o CAF, Viviane Amaral Gugel, do Amaral Gugel Advogados. Do ponto de vista da legislação que está em tramitação, qual é a sua análise de ela realmente nos proteger com esses aspectos que você colocou aí da generalização, opacidade, discriminação? E se, já que o Brasil demorou tanto para ter uma legislação, vale a pena a gente dar andamento ao que está em tramitação, ou vale a pena se tornar, junto com um grupo, protagonista para um marco legal internacional, já que os algoritmos, cada vez, não existe fronteira para eles? Do final. Mais uma, por favor. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer principalmente a exposição do Carlos, porque o Carlos não pôde ouvir, mas a gente teve um relato aqui de que a vigilância dos bancos dos dados pessoais ela é positiva e os dados são utilizados para fins bons, né, o que acho que é uma infelicidade. E eu gostaria de perguntar para a Vanessa, em especial, que ela colocou sobre o cliente, ele visualiza o benefício da empresa e, por isso, ele pode fazer uma troca de dados. Mas, muitas vezes, eu não sei como meus dados são perfilados. E se a regulamentação ela é feita a portas fechadas pela empresa por uma questão de segredo de negócio, como que eu posso corrigir os dados que são feitos a meu respeito se eu não tenho acesso a eles? Obrigada. O teu nome? Oi, desculpa. Joyce. Tá. Última. Por favor, conselheira Flávia Lefebvre. Estava deixando aí para o pessoal. Dado ao que foi dito por várias pessoas, desde o Luiz Costa, de manhã, sobre a dificuldade de se ter uma auditoria a respeito dos algoritmos e do que foi dito aqui de imprevisibilidade entre o que se programa e o resultado, muitas vezes discriminatório da aplicação desses algoritmos, né? Pelo ponto de vista regulatório, o que vocês imaginam em termos de responsabilidade num caso em que a aplicação de um determinado algoritmo leve a alguma discriminação ilegal e prejudicial a uma parcela da sociedade? Então, Vanessa, começando por você. Tá. Bom, respondendo, então, aqui rapidamente a pergunta da Joyce. O direito a acesso aos dados que são considerados nos cálculos já é um direito legal, ele é assegurado. E aqui eu posso falar pelos birôs, não posso falar por todas as empresas, mas todos os birôs cumprem esse direito. Então, sempre que procurados pelo consumidor, seja pessoalmente, seja pela internet, todos os dados que podem ser considerados num score são informados. Porque, se houver algum erro, ele precisa ser corrigido para não viciar aquele resultado. Com relação à às fórmulas, né, aos algoritmos em si, além da questão do segredo empresarial, também tem a questão da possibilidade de manipulação. O Carlos comentou aqui o exemplo
do algoritmo lá do desemprego na Polônia, e até comentou e falou assim, bom, não, eles não estavam usando as informações mais relevantes no modelo, aquilo que era mais importante estava de fora. Isso é uma primeira questão. O modelo já se viu que deu um erro, precisaria ser ajustado e considerar esses dados. Agora, o ponto que eu achei mais importante que eu queria colocar aqui é, ninguém queria fazer parte do grupo 3. E, possivelmente, se todas as pessoas conhecessem a regra do que acontece para você entrar no grupo 3, ninguém estaria lá mesmo. As respostas às perguntas seriam diferentes. Então, o modelo tem que funcionar para ele ser objetivo. E o sigilo não existe só por conta do segredo empresarial, existe também para evitar manipulação e, portanto, garantir que o resultado seja efetivamente aquele que era esperado. Se houver mudança nos dados, naturalmente, o resultado daquele algoritmo também se altera. Por isso que é tão importante assegurar o acesso a essas informações e o direito de retificação. CAF. Muito rapidinho, e aí pegando o gancho da fala da Vanessa sobre a Polônia, me dá oportunidade também de esclarecer um ponto que é importante. As questões que são feitas nesse formulário foram tornadas, vieram a público por conta de uma ordem judicial, que entendeu que era importante que as perguntas que eram feitas pelo aplicativo, pelo dispositivo, fossem colocadas a público, porque o mau uso delas poderia gerar impactos a direitos fundamentais. Agora, acho super interessante a gente discutir qual é o campo de aplicação do sigilo empresarial, do segredo de negócio, da propriedade intelectual, porque, enfim, eu não sei se vocês avançaram muito nessa discussão, mas tem um campo de aplicação do direito aqui muito importante, que é como a propriedade intelectual protege algoritmos. E acho que quando a gente fala de transparência de algoritmos, às vezes a mensagem fica perdida no meio de caminho, porque transparência de algoritmos parece que, então, enfim, na verdade, não existe nenhuma forma de proteção, todos os algoritmos deveriam ser domínio público. Acho que não é esse o ponto que se trabalha aqui, mas entender em que medida o que pode / deve ser divulgado, até porque isso impacta a vida das pessoas, e o que é efetivamente aquela criação intelectual da empresa que ela deseja proteger. Esse é o equilíbrio mais difícil, e acho que talvez esse seja o ponto que a gente precisasse focar. E aí, muito rapidinho, só pegando a pergunta da Viviane, acho que talvez o nosso atraso não seja tão ruim. A gente volta e meia fala aí sobre o Marco Civil da internet, que o Brasil demorou a ter algumas regras sobre responsabilidade civil na internet, mas foi bom porque a gente conseguiu ver o que aconteceu no mundo afora e entender os sucessos e os fracassos de outros países com outras experiências. Com a legislação de dados pessoais, acho que, enfim, o atraso está de bom tamanho. A gente já consegue mapear bem. A Europa, é claro, vem agora com uma nova regulamentação, mas acho que é muito claro o quanto o Brasil perde por não ter segurança jurídica em mercados promissores, inovadores, que poderiam, enfim, ganhar muito mais com uma legislação de uma lei geral de proteção de dados. E aí, por fim, Flávia, sobre responsabilidade, só uma notinha. Todas as questões de responsabilidade civil, tanto para a internet das coisas, como para a inteligência artificial, como para algoritmos, o Brasil tem uma posição muito curiosa, que é o nosso CDC, gerar a possibilidade de responsabilização para todos aqueles que estão na cadeia evolutiva da relação de consumo. Desculpa, cadeia evolutiva, estou pensando na cadeia evolutiva do dano. Mas isso coloca um cenário que é um cenário muito diferente do que você vai encontrar nos Estados Unidos e na Europa. Resta saber qual é o impacto, e é o impacto mesmo, de uma decisão como essa, em que todo mundo pode ser responsável. Ou seja, é o programador, é a empresa do programador, é a empresa de hardware, onde o algoritmo está embedado, enfim. Só para deixar claro que acho que essa é uma discussão super interessante, mas acho que no Brasil, dialogando com o Código Civil e CDC, a gente tem algumas respostas mais claras. Resta saber qual será o resultado delas quando colocadas em prática. Obrigado, CAF. Posso tomar essas suas palavras como as considerações finais também? Perfeito. Rafael, por favor. Bom, obrigado. Eu queria aproveitar e comentar a questão da Flávia sobre a questão do algoritmo imprevisível. Eu acho que existe uma necessidade de... Tudo bem, você tem os efeitos que não estavam previstos e que eles acontecem, e acho que a necessidade de reconhecer esses efeitos, quer dizer, trabalhar mesmo com esse cenário posterior, operar correções e aí ter
mecanismos de cobrar por essas correções, eu acho que isso seria bastante importante. E eu queria enfatizar uma coisa que eu falei na minha fala também, a coisa do fato da tecnologia ser marcada por essa produção que é social. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver uma diversidade de atores produzindo tecnologia, você vai ter, por exemplo, menor chance de efeitos discriminatórios. Claro que isso não resolve o problema, mas eu acho que diminui, e aí eu estou falando de diversidade étnica, local, geográfica, etc. Para fazer considerações finais, eu acho que só para terminar, a Vanessa fez um comentário sobre a metáfora do petróleo, que eu tinha comentado na minha fala. E eu usei já muito a ideia, né? O petróleo, os dados pessoais são o novo petróleo, não o petróleo é o novo dado pessoal. A ideia de que isso foi usado por bastante gente, né, essa imagem de que os dados pessoais são o novo petróleo, para dar a dimensão de que é uma indústria nascente e com um potencial altamente lucrativo e com uma centralidade na economia que é bastante grande. Mas, concordando até com ela sobre os limites disso, mas aí eu vou discordar da abordagem que ela está colocando, em que o valor está, falando do petróleo, né? Então, de fato, um problema dessa metáfora é o petróleo em si não tem nenhum valor. O valor está na extração e no refino. Agora, queria lembrar que, dentro dessa metáfora, mesmo sabendo disso, a gente tem políticas de compensação dos territórios aonde esse petróleo está, que são os royalties que produzem um desenvolvimento regional, que são revertidos para lá. Quer dizer, isso é algo para a gente considerar. E a outra, dizer que eu parei de usar essa metáfora, embora eu acho que ainda seja legal de conversar sobre ela, porque ela permite abrir portas, porque, diferente do petróleo, o dado pessoal é produzido por seres humanos, e seres humanos não parados quietos em casa, sem fazer nada, seres humanos agindo informacionalmente, tendo sua vida social e etc. Ou seja, ele não é algo... tendo sua vida social e tendo sua vida inteligente também, porque para você produzir qualquer tipo de informação, você precisa ter uma movimentação inteligente. Então, queria me contrapor à visão de que o dado pessoal não tem valor. Porque se o dado pessoal em si não tivesse valor, então você não precisava nem utilizar do dado pessoal para produzir valor, certo? Então, acho que esse é um ponto, mas acho que é um debate muito legal e que espero que continue. É isso, obrigado. Obrigado, Rafael. Oi. Eu queria fazer só dois comentários. Um sobre essa ideia de que o código é fechado para que as pessoas não manipulem o que a Vanessa comentou, também porque as pessoas não manipulem seus resultados. Isso é contraintuitivo, eu não sou da área jurídica, mas isso é contraintuitivo a minha visão de mundo. Quando eu me coloco assim, do lugar onde eu estou, né? Quando eu presto um concurso de livre docência, aquele que me avalia, ele não diz se eu sou aprovado ou não. Eu faço questão que ele me diga por que eu fui reprovado. É um direito meu saber por que eu fui reprovado, certo? Ele deve essa explicação a mim. É claro que alguns vão ser aprovados, outros vão ser reprovados, mas aqueles que foram reprovados, eles têm o direito a entender o porquê eles foram reprovados. Eu acho temerário, eu tentei apresentar aqui um pouco, conforme a gente avança a tecnologia do aprendizado de máquina, a minha preocupação maior é que a gente começa a tomar decisões, a gente começa a discriminar quem tem direitos e quem tem deveres, quem pode ter acesso a determinadas coisas, a partir de decisões algorítmicas com efeitos não antecipados, e, acima de tudo, com efeitos que eles não sabem explicar. Não adianta dizer, ok, é o efeito que o modelo matemático resolveu. Isso não é uma explicação. Eu quero entender por que é que eu pude acessar um crédito ou não, por que é que eu pude ter, enfim, o meu plano de saúde tem um preço X e não Y. Eu acho que isso é um direito fundamental. Enquanto eu entendo que a tecnologia está avançando nesse sentido, de tentar produzir inteligência artificial explicável, como eu estava dizendo na minha fala. Enquanto esse momento não chega, do meu ponto de vista, a forma mais efetiva de se regulamentar é exatamente regulamentando aquilo que alimenta os algoritmos, que seriam os dados pessoais que são coletados na internet. Eu entendo que esse é o caminho que a gente deveria explorar, seja o
apostando nos projetos de lei que estão tramitando já, ou seja, numa estratégia internacional, enfim, mas eu acho que esse é um bom caminho. Bem, nós estamos super pressionados pelo tempo, já ultrapassamos em 18 minutos o horário previsto, de modo que eu quero agradecer imensamente a cada um dos palestrantes, a cada um de vocês que ficou aqui até agora participando desse debate, e convidá-los para o próximo painel, o almoço e depois o painel da tarde, que começa às 13h15. E como nota de encerramento, eu gostaria de retomar a minha fala de abertura e retomar a esfinge, né? Eu abri o painel, o CAF, mencionando, imagine você, uma monografia que eu escrevi em 2004, cujo título era Decifra-me ou Devora-te, a essência das patentes de software. E aí, tentando trazer uma conexão com a questão do que você mencionou na sua fala no final, sobre a importância de discutir esse assunto também sob a perspectiva da propriedade intelectual. Mas a gente não tem tempo de avançar nisso, eu apenas queria relembrar o seguinte, que a esfinge era uma criatura que foi enviada para punir o povo de Tebas, que desagradara aos deuses. O monstro, ele devorava todos os que não soubessem responder ao seguinte enigma: que animal tem, a princípio, 4 pernas quando nasce, 2 em sua fase adulta e 3 ao final da vida? Ninguém conseguia responder, até que Édipo percebeu que a resposta era o ser humano, que engatinha quando bebê, depois anda ereto e, no final da vida, na velhice, caminha com a ajuda de uma bengala. Quando a esfinge ouviu a resposta, atirou-se de um alto do penhasco. É evidente que a gente não quer uma regulação restritiva que crie barreiras à inovação e que comprometa ou que inviabilize modelos de negócios. Mas nós, por tudo que foi discutido aqui, pelas externalidades e pelos efeitos causados pelos algoritmos, é necessário que a esfera pública encontre respostas para que ela seja regulada adequadamente. Mas, para isso, primeiro, é preciso decifrar o enigma. E é muito difícil fazer isso quando esse enigma é sustentado por um pilar, que é o segredo, que foi muito enfatizado aqui em algumas falas. Nos encontramos, então, às 13h15, nesse mesmo salão. Bom almoço. Obrigado.